Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Corrêa e hoje temos um grande elenco para falar de Coisas Estranhas, a segunda parte de Coisas Estranhas. Vamos lá. Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bom? Oi, Carlos, tudo bem? Tudo. Flávia Simões, que também falou da primeira parte. Tudo bom, Flávia? Tudo bem. Tudo. Mariana Neck, nossa editora, que também falou na primeira parte. Tudo bom, Mari? Tudo bem. E a Maureen Xavier, que não falou da primeira parte e vem falar dessa segunda parte. E aí, Maureen, tudo bom? Tudo certo, estamos aí, né? Estamos aí. Pelo menos o time feminino é maior dessa vez. Nossa, acho que é a primeira vez, inclusive. Não sei se é a primeira vez, porque acho que em alguma férias minha ou do Márcio deve ter tido mais mulheres do que homens. Mas enfim, para início de conversa, bom, vamos fazer o seguinte, pra gente não perder tempo aqui, tá? Mari, sobe a trilha e vamos logo, porque hoje a conversa vai ser longa. Então tá, olha só, a gente estava conversando aqui fora do ar antes que a gente vai falar só da segunda parte, tá? A gente vai falar da quarta temporada no geral, mas com foco mais na segunda parte, que são os 2 episódios que foram lançados aí no último final de semana. A gente tá gravando na segunda-feira, dia 4. Os episódios foram lançados aí no dia 1º agora, sexta-feira passada. Como são só 2 episódios, é meio complicado a gente falar neles sem entrar em spoiler, né? Até porque já é a reta final dessa quarta temporada, que, né, já tá embicando aí na quinta, que é só para 2024, né? A Netflix anunciou aí no final de semana a estreia da quinta e última temporada, já está prevista para 2024. Então, assim, vamos combinar que quem não viu ainda a primeira parte, procura aí na playlist e primeiro escuta o nosso programa que fala dos outros episódios aí da primeira parte da quarta temporada, e aí depois volta. Porque nesse aqui é inevitável que a gente acabe falando de spoilers. A gente até vai dar uma impressão geral, assim, do que achou da série como uma série e tudo mais, discutir alguns outros pontos, mas é um terreno minado demais para quem não viu aí esses últimos 2 episódios. Então, tá, vamos ficar no alerta aí que dessa vez tá diferente. Quem não viu a primeira parte, ouve o nosso episódio da semana passada do Bernardo defendendo o Obi-Wan. Exatamente, eu e o Bernardo quase discutimos aqui, de boas, né, sem problemas. E um outro aviso é que essa semana vão ter 2 C-Pops, e nem é para recuperar aquela semana que eu fiquei de fora porque eu estava gripado, porque é uma semana que está bem movimentada. A gente resolveu lançar esse episódio aí no começo da semana do Stranger Things, um pouco para pegar o pessoal que viu logo aí, porque essa maratona era um pouco mais fácil do que as outras, né? 4 horas, mas era menos do que as 8 que eram antes, né? Mas não só por causa disso, porque na quinta-feira tem um outro filme um tanto quanto conhecido que chega nos cinemas, que é Thor, Amor e Trovão. A gente já viu, mas a gente ainda não pode falar, né, Márcio? Se bem que o embargo cai amanhã, quando esse programa ainda não vai estar no ar, né? Mas a gente vamos segurar. Vamos segurar pro outro programa. Só vamos dizer que Taika Waititi nunca errou na vida, mas isso fica pro outro programa. Então, vamos lá. Fiz um imbróglio imenso aqui para dizer que essa semana, então, a gente está lançando esse episódio aqui sobre a segunda parte da quarta temporada do Stranger Things, e ali mais pro final da semana, ali quinta, sexta, sai o episódio do Thor, Amor e Trovão. Sem mais delongas, vamos tentar repetir, acho que a estrutura do que a gente fez da primeira parte. Eu não lembro quem falou primeiro, quem falou por último, então vamos fazer o que a gente faz seguido aqui. Márcio, que prateleira fica Stranger Things aí depois dessa quarta temporada? Na mesma? Subiu um pouco? Desceu? Vai que não gostou, né? Pois é. Não, a gente já meio que tinha chegado num consenso, acho que no nosso episódio passado, que a gente falou dos primeiros 7 capítulos, né? Que ela tinha subido, né, de prateleira e tinha tornado mais adulta, mais assustadora, e eu acho que esses 2 últimos episódios mantiveram a série nesse mesmo patamar, não deixou a peteca cair, muito pelo contrário,
foram 2 episódios bem longos, né? Um teve 1h20, eu acho, né? E o outro se falou em 2h40, né? Mas não chegou a isso, acho que foi 2h20, o episódio número 9. E foram 2 episódios quase cataclísmicos, né? Com superproduções, são quase 2 filmes, né? Tem helicóptero explodindo, tem uma cidade sendo aberta ao meio, quase como um terremoto. Então, eu acho que a série não só subiu de patamar, como ela se tornou quase um blockbuster, né? Uma série blockbuster, né? E entregou praticamente tudo que prometeu. Acho que se tornou a grande série da Netflix, né? A Netflix já é a grande, não só a grande aposta, mas é a grande série. E eu acho que eu vi alguma crítica dessa 4ª temporada, não me lembro de qual, se foi da Rolling Stone, foi do The Guardian, sei lá, alguma dessas que eu li, que dizia que a série podia inclusive ter acabado ali, né, da maneira como foi conduzida, da maneira como terminou o 9º episódio, assim, da forma como foi o combate em Hawkins ali, poderia ter sido inclusive o final da série, né, acho que a gente combinou já pode falar spoiler, né? Se o Vecna não tivesse sobrevivido, né? Se tivesse tudo terminado ali, acho que teria terminado com uma chave de ouro. Claro que eu acho que tem alguns probleminhas, assim, especialmente, eu acho que no último episódio, acho que ele foi excessivamente longo, apesar de muitas coisas terem funcionado, acho que muitas cenas a gente pode comentar aqui depois, elas terem sido muito bem feitas, muitas cenas bem emblemáticas, assim, que eu acho que até quase cinematográficas para uma série de televisão, né, que mostra a quantidade de dinheiro que a Netflix investiu nessa temporada. Mas eu acho que tem outras coisas ali que funcionaram quase como um fillers, assim, que até a ideia, eu acho que até de esticar um pouco mais a duração do episódio do que deveria. A questão da Rússia, que a gente comentou na primeira parte da temporada, e isso continuou ali nesses 2 episódios. A questão ali dos esportistas, ali dos atletas ali, que também meio que perdeu o sentido no final, e também acho que não funcionou muito bem no último episódio, quando invadiram a casa ali, que estava o Lucas e a Max ali. Isso eu acho que até quebrou um pouco o ritmo da solução do caso ali. Mas fora isso, eu acho que a série como um todo, ela funcionou, ela se fechou bem, né? A história do Vecna ser o grande vilão por trás de toda a trama também. E até para não me alongar muito, porque tem muita gente na fila para falar, mas os irmãos Duff conseguiram dar um bom encaminhamento para a trama. Agora é ver como isso vai se solucionar na 5ª temporada, porque a ideia era, até onde se sabe, dar um salto temporal, né? Mas a maneira como ficou o cliffhanger no final, parece que as coisas vão se desenrolar logo em seguida, né? Então, eu não sei como que a trama vai se... Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode discutir depois até, de como fica o salto da 4ª para a 5ª temporada, que deve começar a filmar daqui a uns 2, 3 anos por aí. A série vai acabar com as crianças, tipo, eu vi uma foto hoje que era tipo Chaves, assim, os adultos interpretando criança na última temporada. Terminar numa casa de repouso, né? Eleven no asilo. Dizendo, não, porque no meu tempo em Hawkins... Flávia, vai lá. Então, eu acho que como foram 4 horas e eu vi domingo, eu ainda tô processando, assim, porque acho que, num geral, concordo com o Márcio, assim, acho que a série elevou o nível, ela de fato melhorou. Acredito que para mim, se não uma das melhores, a melhor temporada, mas não sei se necessariamente por causa desses 2 últimos episódios, assim. Eu gostei, achei episódios, tem cenas que eu gosto bastante, eu achei que teve diálogos bons nesses últimos episódios, cenas realmente boas. Também concordando com o Márcio, o último ali, um pouco maior do que, enfim, poderia ser menor, poderia ter uma duração um pouco menor. Eu acho que deixou bastante... não sei se é ponto em aberto, mas ele termina de um jeito bem, bem revoltante, assim. Do tipo, vai ser bem angustiante a gente esperar até mais de 1 ano para saber o que aconteceu ali. Ainda mais com justamente esse quesito de como é que tu vai dar um salto temporal. As crianças não vão crescer, ou as crianças vão crescer, o Vecna ele vai estar adormecido. Eu acho que o Vecna é um vilão muito bom, eu gostei bastante de que ele foi um vilão humano e um vilão bem mais difícil, assim, ele foi
pra mim, claramente, o verão bem mais difícil. Tinha horas que eles só não conseguiam fazer nada, e eu pensava, puta que pariu, não tem jeito. Fizeram um bicho impossível de ser derrotado. Essa merda não vai dar. Mas, no geral, assim, eu chorei muito, né? Eu falando aqui que eu não sei se eu gostei muito, mas eu chorei que nem uma condenada, né? Eu li um spoiler antes de... Fui atacada por spoilers, então eu meio que já sabia algumas coisas que iam acontecer. Quando eu senti que elas iam acontecer, eu comecei a chorar. Chegou um ponto que eu chorava tanto que eu não sabia se eu tinha despertado sei lá, alguma coisa triste em mim, e não tava mais chorando pela série, de tão triste que eu fiquei. Né, o Márcio falou spoilers, então também posso falar. Liberado, com a morte com a morte do Ed, assim, é que eu achei que foi bem tocante, assim, me tocou bastante aquela parte. Não só a parte que ele morreu, mas a parte final, depois, quando o Dustin tá falando com o tio dele. Eu achei que eles pegaram, assim, cenas que ficaram realmente bem feitinhas, sabe? Com diálogos muito bons. Acho que a série, de novo, entregou pra gente personagens carismáticos que a gente gosta, ou que a gente não gostava tanto e aprendeu a gostar cada vez mais. Como a Robin, eu acho que ela apareceu temporada passada, mas nessa temporada ela se tornou mais cativante ainda, ela, né? Acho que eu fiquei com bastante raiva. É que eu vou começar a falar de vários pontos aleatórios, então eu vou parar por aí, mas gostaria de dizer que aquele personagem, aquele núcleo de... Não é bem um núcleo, né? Aqueles jogadores lá que só fazem cagada no final me deram um ódio extremo. Quando ele foi repartido no meio, eu pensei, finalmente, justiça. Alguma coisa boa aconteceu no mundo. Eu acho que assim é isso. Eu gostei bastante, achei a série bem boa. Acho que no meu coração o episódio 7 ainda é melhor do que esses 2 episódios. Eu não sei, eu gostei muito de todo aquele episódio, mas são bons episódios, é uma produção bem boa, e é isso. Certo, vamos fazer a fila andar. Mari, diz aí, chorou, não chorou? Chorei, não vou negar, assim, a segunda parte serviu, assim, para unir todos novamente, já que na primeira parte os núcleos estavam separados, né, geograficamente e narrativamente. E eu achei isso muito legal, assim, aquela coisa simbólica e ligeiramente cafona de todos serem mais fortes juntos e que mesmo separados eles estão fazendo coisas, né, em prol do grupo. Sei lá, me pegou isso, eu até consigo entender quem ficou revirando os olhos, etc. Mas eu achei legal esse gancho. Achei muito legal também que eles deram mais ênfase nesses 2 últimos episódios para o poder da memória, dos pensamentos, né? Até porque o Vecna age diretamente nisso, e é dali que ele tira o poder, né? De modo geral, assim, eu achei 2 episódios muito bons, ótimos, assim, eu acho que eles cumpriram a missão de manter o espectador vidrado na tela, ansioso, com aquele medo do que poderia acontecer, de quem poderia morrer. Então ela foi muito bem amarrada, assim, né, do começo, meio e fim, trouxe surpresas e também completa perfeitamente a série como um todo, porque a gente vai descobrindo coisas que, né, estavam na primeira temporada e hoje a gente entende. Apesar disso, né, também acho que teve algumas soluções meio simplistas, mas talvez a gente pode falar isso de maneira aprofundada depois. Mas na minha opinião, talvez essa seja, assim, a melhor temporada da série, porque, para mim, assim, ela conseguiu alcançar um equilíbrio entre desenvolver o roteiro de maneira geral e também desenvolver os personagens, assim, eu acho que todos conseguiram ter ali suas devidas funções, alguns mais, alguns menos, né? Talvez nesse sentido o Mike tenha ficado devendo bastante, mas também a gente pode aprofundar isso depois, porque senão eu também vou ficar falando de tudo e nada ao mesmo tempo. Mas no geral é isso, foi muito boa, ansiosa para a 5ª temporada. Mas tem que conter a ansiedade, porque é só em 2024. A Flávia falou um ano e meio, pelo menos, né? Tá com cara de 2 anos. Maureen, e aí? Diz pra gente aí. A Maureen acho que foi uma das primeiras a ver, né? Tu madrugou na sexta-feira. Pois então, eu pelo menos não levei nenhuma surpresa, né? Eu assisti tudo ali cedinho, ocasiões da vida. Mas eu acho que tem algumas ponderações que dá para fazer. Acho que dizer que essa é a melhor temporada é uma quase verdade. Porque, na verdade, acho que a primeira ela é muito importante para chegar nessa 4ª. Mas disparada, tem um abismo ali da 2ª e da 3ª que deixam a desejar em algumas coisas e que nessa se completa. Também fiquei com essa sensação que vocês disseram sobre o que vem agora, assim, o que esperar dessa 5ª, vai ter um salto temporal, e eu acredito que isso não vai ser uma coisa muito difícil, não.
provavelmente vai acontecer alguma coisa do tipo assim, após 2 anos, após 3 anos, porque esse modo operante de mostrar uma cena de final de mundo, de destruição, e depois voltar uma temporada 1 ano depois e começar muito mais à frente, não é uma dificuldade em muitos roteiros. A questão é como eles vão realmente solucionar e o que vai trazer, né? Porque eu gostei muito da construção desse vilão e gostei muito de como ele e a são reflexos do mesmo espelho, né? E como eles são iguais e são diferentes pelas coisas que aconteceram na vida deles. E isso torna ainda mais legal o duelo, a própria luta em si. Sobre os episódios propriamente ditos, eu acho que eu não consegui entender. Eu acho que eu concordo muito com o que o Márcio disse sobre hoje a série ser o grande carro-chefe da Netflix, né? Isso já era uma coisa que o Márcio já vinha pontuando há muito tempo nos podcasts. A gente também já vinha comentando sobre como as produções estavam bem medianas, né? E como isso era ruim, porque era aquela coisa assim, é um filme mediano que saía na sexta-feira, né, naquele final de semana, e que depois ele desaparecia. Sobre a próxima temporada, eu acho que quando chegar mais perto, a gente vai ter que abrir um espaço na nossa agenda, ou sei lá o que vai ser o nome futuramente, para poder rever, né, e lembrar. Eu acabei, por uma coincidência ou não, sabendo que ia ter, prevendo já o lançamento dessa temporada, eu vi a terceira, que eu não tinha visto toda quando ela foi lançada. Eu achei ela meio cansativa, não me atraiu, e dessa vez assisti tudo para exatamente poder ver. E assim, é um salto, né, de produção, é um salto de roteiro, assim, cenas muito boas, mas ainda não entendo esses 2 episódios finais. Vi eles na sequência, né, tive ali umas 2 pausas de alguns minutos, mas não entendi, não achei justificável fazer um episódio de 1h30, outro de 2h30, enfim, mas fora isso, achei que sim, é uma baita né, se consolidou uma baita de uma série, e fico feliz, né, em comparação com outras produções que acabam morrendo. Foi eu. Só antes de tu entrar, cara, só uma parte assim, só porque essa parte da Maureen que ela falou pra mim esses 2 episódios finais, assim, eles foram grandes e eles foram dessa forma porque eles pegaram 2 partes bem específicas, assim. Uma é o resgate da Eleven, lá o escape e o resgate dela do laboratório, e o outro é a Batalha de Hawkins, assim. Por isso que são 2 coisas bem específicas e bem grandiosas, assim. Na verdade, foram 2 séries finais, né, dentro da mesma temporada. Eu acho que por isso que foram 2 episódios desse tamanho e com 2 cenas, duas cenas, na verdade, mas 2 produções tão grandiosas, assim, né, que tiveram tanto impacto, assim. A cena da saída da Eleven, com a queda do helicóptero e tal, e depois tudo aquilo que aconteceu no episódio final da 9ª temporada, do 9º capítulo. Como eu sou o último da fila a falar, eu fiquei anotando algumas coisas e pensando assim, eu vou anotar isso aqui, mas nem adianta, porque é impossível que ninguém fale sobre isso até chegar a minha vez. E, surpreendentemente, várias das coisas que eu anotei, eu dei sorte que não foram as que vocês pegaram. Então, vamos lá. Assim, para início de conversa, porque eu vou apontar algumas coisas aqui que eu gostei e outras que eu não gostei tanto, mas para não parecer que, tá reclamando e tal. Para mim é de longe a melhor série que eu vi esse ano. Não sei se é a melhor. É a série que eu mais gostei de assistir esse ano, feita esse ano, pelo menos. Eu gostei muito do Devs, mas é uma série que não é desse ano. Eu gostei também do Bonecas Russas, da 2ª temporada, mas gostei mais do Stranger Things. E assim, tem uma cena em si, ela não é decisiva para a série e tal, mas para mim ela talvez espelhe e retrate muito bem o que foi para mim essa 4ª temporada, que é a cena do Ed tocando guitarra com aquele fundo lá e os morcegões vindo e o metal pegando e tudo mais. Por que para mim aquela cena talvez retrate bem o que foi a série, assim? Porque ela tem algum sentido? Tem. Ela tem um monte de furo ali? Tem. Ela faz falta se ela não tiver? Não. Mas ela é boa? Ela é muito boa. Aquela cena ali, para mim, ela é a melhor cena da temporada, assim. Ela é, ela te tira um sorriso do rosto, assim. E acho que a série é meio que para ser aquilo ali, não é uma série para te sofrer, não é uma série para te ficar refletindo os males da sociedade. Stranger Things é entretenimento, puro e simples. E acho que aquela cena entrega exatamente isso, assim.
O que eu acho que tem alguns, não é erros, mas assim, que algumas coisas não fecham para mim. Vocês falaram bastante do Vecna. E o Vecna dizendo, enfim, revelando ali adiante que, tipo, meio que ele era o vilão o tempo todo, né? Só não se sabia. Isso me parece muita cara de que os roteiristas foram mudando no meio do caminho, assim. Eu duvido que na primeira temporada existisse um Vecna, duvido que os Duff Brothers tivessem pensado assim, não, nós vamos fazer a primeira temporada aqui, aí na segunda vai ter aqui, na terceira e na quarta nós vamos revelar o vilão que estava aqui o tempo inteiro, assim. Acho que não. Acho que isso foi sendo reescrito ao longo das temporadas. Tem maior cara de ser tipo Lost, sabe? Quem viu Lost lembra que tem um monte de mistério que, mistério... Cara, esse mistério foi sendo resolvido do jeito que dava, né? Então, acho que era um pouco isso, assim. Se tu for ver direitinho, acho que tem algumas coisas que não vão fechar, assim. A divisão que vocês falaram, para mim, não é nem a questão dos 2 episódios ou não. Para mim, essa série ela podia ter saído todos os 9 episódios juntos. Eu também acho que o último não faz muito sentido ser 2h30, ou poderia ter sido 3 essa última parte, mas seja do jeito que for, eu acho que a divisão em 2 partes ela é única e exclusivamente uma decisão de marketing para tentar fazer um buzz e só reforça o meu ponto. Pelo menos eu não sou daqueles que gosta de maratonar, mas aí porque eu não gosto de ficar horas e horas. Essa série eu vi na sexta porque eu tava com medo de spoiler. Uma parte minha tava vendo para se divertir, outra parte tava vendo meio que por obrigação para não tomar o spoiler. E por que eu falo nessa questão da divisão? Porque eu tenho a mais absoluta certeza que se a Netflix não fizesse esse modelo e lançasse um episódio por semana, as pessoas iam falar de Stranger Things por 2 meses sem parar. E, no entanto, não. Acho que o falatório em cima do Stranger Things, ele vai mais essa semana. E deu, sabe? Não é uma coisa que vai ficar se falando muito tempo, assim. Se fala na semana anterior, se fala na semana posterior, assim. O fã que quer ver muito, tipo, a galera que queria muito ver, já acabou, já viu. Agora espera até 2024. Por fim, outras 2 coisas que eu queria falar, assim. A primeira vocês falaram de chorar. Eu não chorei em nenhuma, mas tem 2 cenas que eu acho muito boas, e nenhuma é de morte. A primeira é todo o discurso que o Will, aquela cena no carro lá, no núcleo dos maconheiros ali, né? Que o Will faz todo um discurso pro Mike de como a Eleven é apaixonada por ele, ela gosta dele, e tá na cara que é ele que tá fazendo aquele discurso, assim. Ele tá falando por ele, assim. E aquilo ali eu achei muito tocante. A hora que ele vira para a janela, assim, e segura o choro, assim, aquela cena ali é de cortar o coração, assim. Ele mandou muito bem ali. Acho que aquela cena eu acho muito foda. Aí, assim, pro final, assim, para eu falar, para depois, se vocês quiserem discutir mais esses pontos específicos que vocês falaram, acho que faltou um pouquinho de coragem nas decisões com consequências, assim. Porque, assim, morreu meio que quem podia morrer. A gente teve uma discussão no outro programa se ia morrer gente ou não, né? E a gente apostava que ia, né? Ninguém ganhou, né? Tava certa ex-presidente Dilma. Todo mundo perdeu, cara. Ninguém ganhou. Todo mundo vai perder. E todo mundo perdeu naquela aposta. Porque, de fato, morreu, mas não morreu assim, né? Algo... O Ed, dos personagens que estavam ali, talvez fosse o mais matável de todos sem trazer grandes dramas. O Papa, talvez para a trama seja mais significativa a morte dele do que a do Ed. Agora, a da Max, aí eu acho que faltou um pouquinho de culhão. Porque em algum momento ali eu até pensei assim, não vão matar. Só que daí quando tu vê ela toda quebrada, tu diz, opa, será que os caras vão ter coragem, sabe? Aí tu vê, ela cai, não, tá toda torta ali, mas enfim, o amor vai vencer e tudo mais. Aí ela morre. Aí tu pensa assim, porra, os caras meteram o pé na porta mesmo, assim, é uma morte quando morre todo mundo, tu sabe que não morreu ninguém. Mas quando morre um personagem só, tu pensa assim, opa, tem coisa aí. Aí eu achei, tirei o chapéu pros caras. Não durou 2 minutos, né? Não durou 2 minutos e a Eleven botou a mãozinha na testa e disse, não, tu não vai morrer. E acho que se eles tivessem terminado ali a temporada, pelo menos ficava um mistério.
Mas nem isso ficou, porque se ela tá no hospital, cara, ninguém. Vamos combinar, nós estamos aqui em 5 pessoas. Ninguém aqui acha que a Max morreu e nem que vai morrer. A Eleven puxou um bebê Yoda ali, né? Sabe? Aí acho que faltou um pouquinho de coragem. Mas assim, tudo bem também. Nada que tenha estragado a experiência, assim. Não sei, vocês querem... Mas eu acho... Eu tenho... Eu queria podem ter aproveitar um ponto que vocês quiserem, mas nessa primeira parte a gente tem 9 minutos. Não se alongue muito. Eu só queria contrapor o Carlos em 2 coisas, rapidinho. E daí eu já dou a palavra para a Maura. Vai lá. O Carlos falou aí 2 coisas, assim, uma que o buzz da Netflix poderia durar 2 meses se fosse um episódio por semana, mas nessa repartição deles de uma parte entrando ali em 30 de maio, a outra parte entrando nesse feriado, nessa divisão de 4 de julho, o buzz durou 2 meses. Porque ficou... mas teve um buzz numa semana e o buzz na outra semana, né? Não, mas o buzz da Kate Bush tá um mês. Não, tudo bem, mas aí é outra coisa. Né? Não, mas tudo bem, mas a discussão também da série durou todo esse mês. E agora a gente vai se ficar discutindo mais uma semana, porque outras pessoas estão assistindo ao longo desse período, e vai se ficar discutindo mais. No fim vai dar elas por elas. É bem o que tu falou, assim, a Netflix beleza, vamos... A fila anda, assim, na outra semana já tenho alguma outra série e assim vai. E a outra coisa, rapidinho, sobre a questão de se o Vecna estava definido como vilão desde o começo, se eles decidiram isso depois. Para mim, isso é indiferente, assim, desde que funcione no final, que é o mais importante. Acho que funciona. Eu acho que funciona. Acho que andou no meio do caminho. Tudo bem, mas eu acho que desde que faça sentido para a história, se eles definiram na 3ª temporada isso, se eles definiram lá no começo, quando eles criaram a história, é indiferente, desde que funcione para a série. Até aí concordo contigo. Por isso que eu acho que aquela cena da guitarra meio que reflete bem a série, assim. Ela pode ter furo? Pode, mas tudo bem, ela é boa igual. Tipo assim, acho que a série tem algumas coisinhas aqui e ali, mas no geral, tipo, o saldo é amplamente positivo. Maureen? Então, eu queria só fazer um comentário em relação a Max, porque assim, não que eu tenha torcido que ela morresse, não era isso. Mas sim, eu achei que ia ser... mas não é... A última vez que a gente torceu para criança se quebrar foi no skate da Olimpíada. Nem fala nisso, que horror. Tá, mas voltando. Mas sim também pela atenção que ela ganhou, né? Ela tem um papel e ela toma um protagonismo em vários momentos da série, nessa temporada, que se justificaria, assim, eu dizer, dar um fim, assim, porque impactaria e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, vendo a cena e depois do baque de ela morreu, o caminho que eles construíram para meio que tentar trazer ela de volta, eu achei válido, assim. Não me deixou tão decepcionada como se tivesse sido uma coisa mais simplista, assim, porque ela exerce um papel, né, muito importante na temporada passada para trazer a Once e tudo mais. Elas desenvolvem uma relação muito legal. Por quê? Porque, na verdade, é isso que diferencia, inclusive, a On do Vecna, né? É esse lado emotivo, é essa maneira de usar o poder para uma coisa que não seja narcisista, por exemplo, né? Era só para fazer esse comentário. Assim. Certo. Flávia, que queria discutir algum ponto mais específico, diga aí. Eu acho que a gente consegue entrar em vários pontos, mas falando nesse da Max também, eu concordo, eu acho que faltaram, não sei se é bem coragem, mas eu acho que eles não... não sei, eu ainda tenho a impressão de que em algum momento, sei lá, na próxima temporada, eles vão matar alguém que seja mais relevante, digamos assim, do que o Ed, porque eu acho que o Ed, ele foi um personagem que ganhou muito carisma, assim, e ele era, de fato, mais matável, até por razões meio, tipo... ele era perseguido pela cidade, entendeu? Como é que você ia explicar para todo mundo que não foi ele que matou? Achei uma coisa meio difícil. E não me deixou triste que ele morreu sozinho, assim, entre aspas, né? Só que quem tava ali com ele era o Dustin, e não mostrou mais ninguém, ficando triste por ele. Mas tudo bem. Mas em relação a Max morrer, né? Eu espero que eles tragam ela de volta
Isso é mais um, assim, é um desejo, né? Eu gostei que ela não morreu, porque eu chorei que nem uma condenada quando eu achei que ela ia morrer. Mas eu achei que foi um quase morte bem feito também, eu concordo com a parte da Maureen, assim. Não sei, eu achei que foi um quase morte bem convincente, do tipo, não foi só uma quase matou de brincadeira, assim, não, era a valer. E eu fico pensando ali, aquela parte que a Eleven entra na mente dela ali no hospital e ela não vê nada. E isso me faz pensar assim, ai, tá, beleza, mas o que tem aí? O que isso quer dizer? O que vocês vão fazer com isso? Entendeu? Eu acho que da Max era isso. Agora, acho que o que eu gostei muito nesse... que eu até tinha notado é que as relações foram muito bem exploradas e em diálogos muito bons. E aí a gente teve Dustin e Ed, que foram cenas muito fofinhas, mas foi muito bom. Eu gosto daquela relação Nancy, Steve e Robin, eu acho bom também. O diálogo do Will é muito bom. Mas aí a gente tem a Rússia, né? E a minha opinião não mudou. Ela é a mesma do último episódio. Eu até acho que fechou. Eu acho que eu me dá uma dor no coração dizer isso. Eu até acho que eles fecharam bem o núcleo da Rússia. Acho que tudo se fechou no final, assim. Eu reclamei na primeira parte que a gente fez desse programa, né? Há umas 2, 3 semanas, de que alguns núcleos estavam meio escanteados. Eu até acho que eles fecharam bem todos, mas eu acho que a Winona Ryder tá fazendo hora extra na série. É exatamente esse o ponto. Por isso eu acho que fecharam bem, acho legal. Encontraram uma saída bem melhor. Mas eu acho que deixaram uma personagem que era muito boa, tipo, central ali, a Joyce na primeira temporada, ficando louca, fazendo as letrinhas, e eu preciso achar meu filho, uma personagem muito importante, que ficou meio que resumida umas frasezinhas. exatamente, umas frasezinhas, aí tu teve aquela cena tocante ali com o Hopper e tal, outro que teve seus momentos heróicos e tudo mais ali, lutando e papapá, mas que também não fez muita coisa e era um personagem importante pra série. E é isso, eu acho que nessa parte ali eles falharam. Acho que eles esqueceram alguns personagens também, tipo o Jonathan. Eu não me importo muito porque nunca foi um dos meus personagens favoritos, mas acho que eles meio que esqueceram ele na fila do pão e virou apenas o irmão mais velho que usa maconha, sabe? Nem o da namorada dele, pelo jeito, né? Isso. Só largaram ele, Sim. tipo, fica aí. E uma outra pergunta para vocês que eu queria largar aqui é a seguinte. A gente discutiu também isso na outra parte que a gente fez no programa que a gente fez há uns poucos dias aí. Se a Netflix ia ter, e eu era alguém que duvidava muito assim que a Netflix ia ter culhão de ver o quanto o Will ia se assumir ou não, né? E acho que eu errei nessa, né? Porque tá bem... Tá no limite de ser algo escancarado ali. E isso me faz perguntar para vocês, até porque ele dá aquela coçadinha no final, que era os problemas dele com o monstro, né, na primeira temporada e um pouco na segunda. Se assim como a gente falou que o Ed não era o personagem mais matável nessa temporada, se em termos de dramaticidade o Will não é um favorito para morrer na última temporada. Mari. Sim, eu acho que começa já pelo fato da sexualidade dele, né? A gente sabe que nas narrativas gays morrem, então talvez sim. Mas eu acho que, como tu tinha falado, né? Eu acho que abriu caminho, assim, para abordar a sexualidade dele. Porque ele finalmente teve uma importância para essa narrativa, né? Sim. Ele estava totalmente... foi muito bem feito, né? Sim, foi lindo. Eu chorei bastante, assim. Ele estava totalmente esquecido no churrasco e agora, do nada, ele tem um impacto emocional, assim. Eu achei muito bonita a confissão. Acho que fez jus, assim, ao personagem que tem problemas para se abrir e tal. Então, achei que, né, por mais que não tenha sido o objetivo, já que ele fez rodeios e metáforas para se declarar, né, eu achei muito singelo e bonito.
Mas eu ainda acho que o principal é o Dustin, assim, pra morrer. Não sei porque algo me diz que ele é o principal candidato do núcleo Será forte que a eles morrer, por mais que eu não matariam o queira. Dustin? Meu Por mais- Deus, será? Não, agora, eu vou ficar com essa imagem agora, não. Eu Eu sinto acho que que seria o que falta- mais revoltaria os fãs, porque até a Eleven talvez tenha um fim épico e heróico e sacrifício. Mas o Dustin, eu diria que A cabeça dela explodir, na entendeu? minha- De tanto ela usar na- o poder. uma coisa assim. na minha bolsa de apostas, eu acho que o Dustin estaria em último lugar para morrer. Vamos fazer um bolão, então. Eu acho que estaria eu também. o Will em primeiro e a Eleven em segundo. Ou, sei lá, Eu acho que o Hopper, o Steve. Eu acho que eu inverteria. Eu acho que eu colocaria a Eleven primeiro e depois o... Eu acho que eu inverteria, mas não, o Dustin não. O Márcio é da tese que ninguém vai morrer, né? Eu ainda acho difícil. Ninguém vai matar essas crianças, hein? Essas crianças eu não morrem. ainda Se vai acho- morrer, vai morrer o Hopper. Eu ainda acho difícil matarem as crianças, porque eu acho difícil tirarem o filho da Joyce, sabe? Tiraram uma vez, a mulher ficou enlouquecida, não vão fazer isso com ela de novo, de verdade, daí. O lance do Will é o seguinte, né? O Will tem o sentido de aranha dele, né? Que ele, toda vez que aparece um mundo invertido, desperta o sentido de aranha ali, ele percebe que alguma coisa vai acontecer. E eu acho que, por causa desse também despertar da sexualidade dele ali, ele vai ter um protagonismo um pouco maior na quinta temporada, me parece. Acho que esse é todo o Os sentido que produtores estão já dando. falaram isso, inclusive, né? Eu acho que é todo esse sentido que estão dando pro personagem. Até porque foi um pouco ele que começou tudo lá na primeira temporada. Foi com ele indo lá pro mundo invertido e tudo. Então, acho que ele que começou a história e vai ser um pouco ele que vai, não digo para terminar, né? Mas é com ele que a história vai começar a se concluir. Então, me parece ser um pouco isso. Me ocorreu agora também na minha bolsa de apostas aí de quem não chega no final. Ou o Steve ou o Jonathan como forma de resolver aquele triângulo ali. Essa é a minha aposta. Se um morrer, tá resolvido o triângulo. Essa é a minha aposta. Talvez o Jonathan se sacrificando por alguma coisa do Will, sei lá, não sei. Vou ter que confessar que é a minha torcida? Quero que a Joyce sofra sem o filho? Não quero, mas entre ele e o Steve, pode ir, Jonathan. O campinho está aberto para você morrer. A Flávia tinha falado uma coisa. O Jonathan vai ficar curtindo a vida com o Argyle e vai ficar bem com ele. Né? Eu passei nessa última parte, eu até passei curtindo a vida doidado com o Argyle. Exatamente. Tá de boas. Cada um com essa vibe legal, assim, não precisa morrer. A Flávia falou um negócio antes que me fez pensar também algo que eu não sei se eu falei no outro episódio, mas eu tava pensando que era... E acho que a Mari também tinha falado no outro programa que o protagonismo tava com a Max, né? E acho que esses últimos 2 episódios, pelo menos nesse sentido, não que a Max tenha perdido, sim, mas acho que a série voltou a ser da Eleven. Tipo assim, ela, 100%. Tipo, olha, se tava meio de lado, não, tá aqui. Quem manda nessa porra aqui sou eu, a dona do campinho sou eu, sabe? Mesmo o Vecna, ele tem super... Isso é algo que eu não sei se eu curto muito até. Tipo assim, é um super vilão com superpoderes, mas assim, não enchem o saco da Eleven, porque se ela ficar com muita raiva, ela ganha de todo mundo, assim. A resolução da batalha, pra mim, ficou um pouco isso, assim. Tipo, é um vilão, mas até que ela se emputeceu e ela virou a fodona da área. Mas aí eu acho que tá a questão de, por exemplo, que eu aposto que ela morre. Porque eu acho que ali é aquela coisa de, tipo, eles são 2 polos que eles são muito iguais. Eu acho que ela venceu... Eu entendo também, mas acho difícil matarem ela. Tudo bem, se eles vão matar ou não é outra coisa, mas, por exemplo, fez muito mais sentido ela ter, abre aspas, vencido ele em algum momento e ela não venceu sozinha. Entendeu? Ela conseguiu prender ele, mas efetivamente não foi ela sozinha que fez. Então, ali eu acho que a questão de ficar no 0-0, que seria, por exemplo, os 2 morrerem, seria uma solução bem interessante. Eu acabo de fazer a minha escala aqui, e minha escala teria Jonathan em primeiro, Steve em segundo, Hopper em terceiro. A Eleven não ganhou, foi empate com saldo qualificado. Que nem os americanos no Vietnã, nós não perdemos, foi empate. Foi empate com saldo qualificado, empate com gol fora de casa. Não. Mas a minha dúvida é a seguinte, qual
qual a banda velha que vai conseguir alcançar a fama de novo na quinta temporada, né? Depois da Kate Bush, do Metallica. De Metallica, né? Qual o empresário que deve estar enlouquecido mandando e-mails para a produtora do Stranger Things, né? Para tentar conseguir uma vaguinha. Pequeno spoiler para o nosso próximo programa aqui, para o nosso C-Pop ainda essa semana. O Guns já entrou nessa parada depois do Thor, né, mano? Não, acho que o Guns, depois do Thor, acho que não vai tentar cavocar uma vaguinha no Stranger Things. Não. Que eu digo que vai bombar nas próximas semanas. Vai. Ah, sim. Vai. Mas não sei se bate o Master of Puppets do Metallica. Acho que não chega tanto. Né? Não, porque um é streaming, né? É difícil. Enfim. Gurias, vocês têm mais algum ponto aí? Sim, eu queria... Vai lá, então. Flávia, de novo. Eu queria voltar ali no ponto de que, tipo, do Will. De novo, eu disse isso no episódio passado, né? E aí vou retomar aqui que o problema de, assim, trazerem, né, essa sexualidade do Will é o que eles vão fazer disso depois, né? Você vai só matar ele? Você vai fazer Porque, assim, o da Robin já acharam uma solução bem fácil e preguiçosa, né? Né? E terminou. Pronto, ela terminou. Ela terminou. Agora, o Will, você vai fazer o quê? E porra, esqueci o nome dele. É super apaixonado pela Eleven, entendeu? E ela é super apaixonada por ele. Você vai... Mike. O Mike, você vai acabar com o casal? O que vai ser feito? E outro ponto que eu não sei se eu não lembro muito bem, porque faz bastante tempo que eu vi as outras temporadas, mas eu achei muito legal como essa temporada mostra o quanto eles ali do núcleo, mesmo sem a Eleven, que tem os poderes e tal, conseguem resolver as coisas ali do jeito deles e tal. Justamente isso, com a espada, e aí, principalmente por causa daquela cena ali, que não foi a Eleven sozinha, né? Teve eles ali atirando fogo no louco. Como todo bom jovem americano, eles vão numa loja de armas e compram um monte de munição. Exatamente, gente, sabe? Precisamos falar sobre isso, inclusive, né? Porque, assim, parte da vitória, vamos dizer, foi com base em armamento na mão de jovens. Crianças. E armamento... Olha a analogia. Não, então, né? E armas mesmo. Aquele momento que eles estão na loja querendo comprar, assim, eu desse jeito, meu Deus do céu. Tudo bem, era anos 80, mas mesmo assim, né? Anos 80, anos 90, anos 2000, anos 2010, anos 2020. Não mudou nada. Fora a mensagem de que o metal mata, né, Márcio? Metal também tem essa. Também tem essa. Mas continua a mesma história, né? Tu vai no supermercado e compra escopeta, né? Me dá o troco em bala e não é bala de goma. Uma outra coisa que me ocorreu, só para não deixar passar, na questão de quem ia morrer nesses últimos 2 episódios, é que teve vários discursos ali que são geralmente discursos de despedida, porque assim, cinema e televisão tem meio que uma máxima que é o seguinte: se aparece um personagem meio que do nada fazendo planos para depois, esse personagem vai morrer. É sempre assim, é um clichê. Vamos deixar, então, quando você voltar de viagem, nós vamos em tal lugar. Nunca vai voltar da viagem. E nesses 2 episódios teve muito disso. A começar pela cena ali da Max e do Lucas combinando cineminha para depois. Teve o Steve e a Nancy, ele falando do quanto ele queria ter uma família e não sei o quê. O próprio Hopper lá, sabe, o que tem que voltar... Vamos fazer um parênteses, que é a cena mais inverossímil da série. O cara passou anos numa prisão russa e a primeira coisa que ele pensa é levar ela para jantar. Mas tudo bem. E a segunda coisa é voltar para a prisão russa. Voltar para a prisão russa, mas ok. Não, peraí. Agora vamos falar, então, né, da Megan Ryder, da Megan Ryder. Agora sim eu fui longe. Da Winona Ryder, que simplesmente larga as crianças dentro de casa, pega 40 mil dólares no banco. Em dinheiro. Eu não aceito. Eu não aceito. E se muda para o Alasca. Vou para o Alasca.
Estão comendo. Quem não é criança, sabe? Estão indo pra escola, estão vivendo, foda-se. A gente tava falando em solução fácil, né, da história da Robin, ou de partir o guri lá ao meio e tal. Pô, a solução de como o cara também resolve montar o helicóptero lá, né? Tipo, o cara é todo mauzão lá, um escroto pra caramba, aí o outro diz assim, não, achei que você era um herói, né? Achei que você era um cara bom. Aí o cara vira as costas e ele, é verdade, né? Eu sou um cara bom. E aí bota lá a peça e pronto, acabou. Tipo, resolveu com o discurso. Bom, né? A gente tá alongando bastante aí. Quem mais alguém tem para falar? E senão a gente já vai para as dicas, mas imagino que ainda tem alguma coisinha aqui ou ali. Deixa eu fazer o seguinte, vamos fazer diferente. Vou fazer uma última rodada de Agora é com você. Agora é com você, Mauro Xavier. Logo comigo? Então. Não sei o que eu posso dizer. O que tu espera para a última temporada? Então, eu confesso que eu fiquei um pouco receosa de como eles vão conseguir superar. Assim, sabe aquelas coisas tipo filme Duro de Matar, assim, que o primeiro é bom, daí o segundo tenta se superar e vai criando coisas cada vez mais. Ou vamos comparar com os finais de temporada de Grey's Anatomy. Marvel faz isso desde 2008. Mas assim, eu fico na expectativa. Acho que sim, nesse meio tempo todo de 2 anos aí, vai ter muita especulação, vai ter muita mudança, aquela coisa toda. E a gente só vai voltar a falar mesmo da série quando tiver próximo dos próximos episódios. Então, vamos ter essa overdose agora e depois vai passar. Mas, fora isso, cara, a trilha sonora é muito boa. Acho que tem várias cenas que são muito legais. As referências que essa temporada faz de novo em relação ali os anos 80 e tal, é muito legal. Fico por aí. Mari, o que tu espera aí para 2024? Muito mais Demogorgon, Devorador de Mentes, né, e o Vecna todos juntos, já que eles são uma unidade só. Assim como a gente já tinha comentado, né, o que me assusta um pouco é que foi anunciado que vai ter um salto temporal, né, eu fiquei bastante desconfiada nisso, porque o final passa essa coisa da urgência, né, Hawkins a partida no meio, como que vai ser, sabe, como que vai ser essa cidade do futuro? O que as crianças que não vão ser mais crianças vão estar fazendo nesse meio tempo, né? E o fato do Will sentir o Vecna e essa experiência de quase morte da Max, assim, faz eles terem uma ligação direta com o Vecna, até porque eu não acho que seja interessante deixar novamente a Eleven sozinha combatendo o inimigo com poderes de novo, sabe? Então, acho que talvez eles sejam chaves importantes para derrotar o grande inimigo, né? Então, são várias questões. Eu achei que o final deixa muito aberto, assim, e é cruel saber que a gente vai ter que esperar 2 anos para isso, sabe? Então, me resta apenas lamentar. E esperar. Márcio? Como entre a primeira parte de Stranger Things e a segunda parte dessa 4ª temporada a gente teve mais de 300 demissões na Netflix, eu espero que a gente ainda tenha Netflix em 2024, né? Que a plataforma exista até lá. Tendo isso, espero que a temporada não seja tão dispersa, que todos estejam juntos, né? Porque um pouco da graça de tudo é essa coisa meio cidade pequena de Hawkins, né? E dessa coisa meio interiorana e meio de vizinhança ali, de comunitária, né? Comunal ali de todo mundo, das crianças, que não vão ser mais crianças, mas aquela coisa meio comunitária mesmo, né? De tentar combater o mal dentro de um espaço pequeno. E essa coisa que a única coisa que me incomodou um pouco dessa temporada foi eles estarem meio espalhados, assim, né? De ser uma coisa que eu acho que muitas vezes acabou quebrando o ritmo da temporada. Então eu acho que pelo menos a forma como a história se encerrou nessa 4ª temporada, acho que eles vão ficar meio juntos. E agora, como eles não vão ser mais crianças, né, eles vão ter que encarar os desafios e a nova temporada de uma outra forma, uma forma um pouco mais concreta, um pouco mais real, né, chegar a um ponto em que tu não vai poder mais se refugiar numa música da Kate Bush para poder enfrentar as coisas, tu vai ter que deixar isso de lado e enfrentar de frente os perigos e os temores do mundo real, assim, ou do mundo invertido,
como é o caso da série ali. E eu acho que é um pouco esse dos desafios que eles acabaram enfrentando no final da temporada ali. E eu acho que é o que vai acabar acontecendo na 5ª temporada, quando eles já vão estar provavelmente com mais de 20 anos, né, se essa história do salto temporal se confirmar. E é onde a gente vai encontrar os jovens de Hawkins, não mais as crianças de Hawkins. E daí talvez a gente tenha uma série bem mais adulta do que a gente já teve agora, porque assim como as crianças estão crescendo, o tom da história está crescendo. E talvez a gente tenha uma série para 18 anos e talvez não mais para 16 anos, como a gente teve agora. Talvez a gente sinta uma diferença ainda maior. Oi? American Pie do Stranger Things, é isso? American Pie? Não, acho que não. Acho que bem mais pesada, talvez. Não, acho que bem mais pesada. Acho que mais nível de terror, assim, de suspense, de drama e talvez de perdas, né? Talvez vocês chorem bem mais. Se preparem para chorar. Flávia? Acho que eu tenho receio, tô ansiosa, quero ver como eles vão amarrar tudo. Eu acho que, apesar de termos algumas respostas, eu acho que ficaram algumas lacunas que eu acho que precisam ser melhor amarradinhas, assim, e eu espero que, como é a última temporada, os personagens que a gente se apegou durante esse trajeto com a série tenham um final bom, né, um final digno, assim, não um finalzinho meia boca. Por isso sigo, né, ansiosa. Acho que eu já, no geral é isso, eu falei muita coisa e aí agora deu branco. Não, falamos bastante, não tem problema. Eu espero crianças adultas jogando joguinhos de crianças ainda e monstrinho e aí leva matando todo mundo. Uma coisa que eu me lembrei também é como algumas teorias elas foram perdendo espaço ao longo do tempo. Uma delas ali ainda da primeira para a segunda temporada falava muito de viagem no tempo, né? Até por causa do Hawkins, que é o nome da cidade, né? E tem toda uma relação com o Stephen Hawking e tal. Tirando os saltos temporais, que não tem nada a ver com viagem no tempo, até agora, necas. E não sei, não tá com muita cara de ter essa pegada. Não teve esse debate também, porque ela lançou perto com Dark, e aí o pessoal dava uma comparada também. Mas aí, né? Né? Vai sair uma série nova mas eu daqui acho a pouco que na Netflix dos caras do Dark, né? Meio de terror. Bom, é isso. Mephisto também não apareceu. Mephisto também não apareceu, nem o cara que não tem um nome lá no final do Loki. Enfim, a gente encerra então por aqui a discussão, longa discussão, não tão longa quanto o último episódio do Stranger Things, mas também longa discussão. Subamos a trilha e vamos para as dicas da semana. Vamos lá, vamos fazer as dicas de modo express aqui para ninguém estourar o tempo. Então, deixa eu ver quem está com menos cara de quem está pensando na dica ainda. Maureen está com cara de decidida, então vai lá. Totalmente decidida. Na verdade, é uma meia dica porque eu não assisti toda a última temporada, mas foi lançada recentemente na Netflix, uma série que ganhou espacinho no meu coração, se chama The Academy Umbrella. É sensacional. Assim, eu acho que é uma daquelas séries que ganha por inovar e não ter nenhum receio de nada. Simplesmente todas as coisas mais insanas estão naquela série. Tem duas, a primeira e a segunda temporada, elas são bem legais, e a terceira começou muito boa, né? Rapidamente, são 7 irmãos, que não são bem irmãos, mas que nasceram num dia cabalístico, de uma maneira, digamos assim, sem muita justificativa, são adotados e são treinados e têm superpoderes. E como uma família, eles têm relações de amor e ódio. Enfim, assim, ela é sensacional. E tem uma questão mais interessante ainda, que na atual temporada, né, um dos personagens é o Elliot Page,
e já, né, como Elliot mesmo, e foi uma transição super bacana, né, na série ela era a Wanda e se tornou no Victor, então vale a pena. Mari. Tem 2 dicas musicais dessa vez, uma novidade e uma antiguidade. A novidade é o mais recente álbum da Soccer Mommy, o Sometimes Forever. Ela que voltou aí depois de 2 anos, com uma proposta diferente das coisas que ela já tinha apresentado nos álbuns anteriores, né? E agora ela fez uma parceria com o produtor OPN. Tem uma extensa aí discografia de coisas que ele assina por ele mesmo, mas ele é muito conhecido com as colaborações que ele fez com The Weeknd e Anone, coisas assim. Mas enfim, a Soccer Mommy, né, superou nesse álbum pra mim. Eu acho que ela encontrou uma mistura quase que perfeita, assim, entre as referências e ser original, assim. Acho que ela tem a sonoridade com os 2 pés ali nos anos 90, com coisas que lembram Smashing Pumpkins, Slowdive, Maze Star, mas ela não faz só como se fosse uma reprodução, assim, dessas coisas já passadas, né? Acho que ela, ao mesmo tempo que ela contempla muito a nostalgia, ela também traz novos ganchos musicais, novas texturas, com guitarras ruidosas e tudo isso em meio a melodias bem pop, assim. Dito isso, tipo, para mim é um dos álbuns mais legais lançados neste ano. E a minha segunda dica, que é mais antiga, né, é o álbum The Marble Index, da Nico. A Nico que é associada muito ao Velvet Underground e tudo mais, mas ela tem uma carreira musical solo muito, muito legal e muito inovadora, assim, ao seu próprio modo, assim. Lá no final dos anos 60, ela teve aquelas tretas lá com o Velvet Underground, foi meio expulsa da banda. Foi aí que ela se arriscou a experimentar com música própria, assim, né? E esse é o segundo álbum dela, acho que é de 68 ou 67, não sei. Mas esse álbum é considerado precursor, assim, do gótico e marca um distanciamento dela do pop, folk e violãozinho bonitinho para coisas mais sombrias, experimentais, psicodélicas. E eu acho um álbum essencial, assim, eu acho que, principalmente agora, assim, que a gente tem Kate Bush hitando, por mais que ela seja a mãe de todas, também acho que é válido ouvir e coisas mais antigas, assim, conhecer quem pavimentou o caminho. Então, são essas minhas 2 dicas musicais. Vou aproveitar que a Mari falou do Velvet Underground e fazer a ponte pro Márcio, então. Vai, Márcio. Então, a minha dica é uma série que tá na Amazon Prime Video. Eu já dei dica da primeira temporada dela aqui, eu acho que em algum episódio passado, que é a Undone, que é uma série animada, na verdade. Eles usam uma técnica que se chama de rotoscopia, que é um desenho em cima dos atores. Os caras desenham em cima das cenas. E é uma história, é uma série que é uma viagem, assim, porque a primeira temporada, toda a história é de uma personagem que ela se envolve num acidente de carro, e daí ela começa a adquirir poderes, ou começa a sofrer problemas de esquizofrenia, ela não sabe muito bem, que ela começa a voltar no tempo, e ela tenta mudar a história que aconteceu com o pai dela, que morreu num acidente de carro e tal. Isso na primeira temporada. Agora, na segunda, ela, dando algum spoiler, ela mudou a história e ela caiu numa outra linha temporal. E daí, nessa linha temporal, ela tenta agora mudar algumas coisas da vida da mãe dela. E daí a coisa é tão maluca que ela começa, para ela mudar a história da mãe dela, ela tenta entrar na cabeça da avó dela para tentar entender um trauma da avó dela que causou repercussões na vida da mãe dela. Então, cara, o troço é uma... Isso é tão parecido com a boneca russa, cara. A segunda temporada da boneca russa é muito parecido com isso. Cara, é muito doida a série, é muito legal, assim, envolve viagem no tempo, envolve traumas psicológicos, envolve muita coisa, assim. E a série é muito bem feita, assim. Um dos atores é o Bob Odenkirk, que é o cara que faz o Better Call Saul, assim. Então, são 2 temporadas, tá na Amazon. Cada temporada tem 8 episódios de 20 e poucos minutos, então ela é bem curtinha, não dá pra ver rapidinho, assim. E enfim, e se fecha bem, assim, não sei, ainda acho que ela não foi renovada para a 3ª temporada ainda, mas não termina com um cliffhanger tão maluco, então dá para assistir as 2 temporadas sem traumas, caso ela não seja renovada. Então fica a dica, Undone, na Amazon Prime Video. Flávia Simões.
Eu vou indicar um livro que vai ser uma meia indicação, porque eu ainda não terminei ele, mas é A Família Perfeita, da Lisa Jewell. Eu não sei se é exatamente assim a pronúncia, mas enfim. Família Perfeita. A história se passa ela é narrada em 3 núcleos diferentes, mas é basicamente uma mulher que ela completa 25 anos, ela é adotada, e ela recebe uma chave, que é a herança que os pais dela, biológicos, deixaram para ela, que é uma casa, uma mansão. Só que essa casa tem toda uma história, porque os pais dela, junto com algumas outras pessoas, foram encontrados lá no que a polícia julgou na época ser um suicídio coletivo, assim, um culto coletivo. E aí ela parte em busca de entender o que aconteceu, né, na origem dela e tudo mais. E nesse meio tempo, outras 2 histórias paralelas vão sendo contadas, uma do que estava acontecendo na casa pela visão de um outro personagem, que ele era uma criança que vivia na casa, e pela visão de uma outra personagem que viveu na casa, mas saiu da casa e construiu toda uma vida. É bem legal, é uma história assim, é um suspense bem interessante, ele prende bastante, dá vontade de ler, dá vontade de terminar, e é gostosinho assim para passar o tempo, e quem gosta de mistério e essas coisas, então eu recomendo, é uma leitura bem legal. Não terminei ainda, mas estou ansiosa para terminar. Eu vou dar 2 dicas também. A primeira é uma série que eu terminei de ver há poucos dias. Tá meio que as queridinhas aí do ano e tá bem cotada para essa temporada de premiações e tal. É uma série que tá no Paramount Plus, que é Yellow Jackets, que é um time de futebol americano de meninas que tem um desastre aéreo, elas caem numa floresta e, enfim, tudo acontece a partir disso, só que a história se passa em 2 núcleos, no passado, no caso, né, que é a época da queda, e no presente, porque elas ficaram 1 ano e meio até serem achadas, mas tem toda uma trama de mistério e ela lembra um pouco Lost, mas não é só pela questão do acidente aéreo e da floresta, não é uma ilha. Enfim, eu acho Lost melhor, mas ela é pelo menos uma série instigante, assim. Yellow Jacket. E eles não estão todos mortos no final. Mas no Lost eles também não estavam todos eles, mas enfim. E a minha outra dica é um dos 2 melhores filmes do ano, junto com Top Gun Maverick, que é Thor, Amor e Trovão, mas aí eu vou falar mais sobre esse filme no outro episódio do C-Pop, mas já estou aqui não contendo a minha empolgação. Eram os 2 filmes que eu mais esperava esse ano e nenhum deles me decepcionou, muito pelo contrário. O Thor é o anti-Batman, cara. Que o Batman é sombrio e triste, o Thor é alegre e colorido. Mas enfim, eu e o Márcio vamos falar mais do Thor aí ao longo da semana. Certo? Então tá, depois de toda essa maratona Stranger Things aqui, Stranger Things a gente volta a falar lá em 2024, por enquanto a gente vai falando de outros temas, agradecendo a presença da Flávia, da Maureen, da Mari, que tem a participação e a edição. A gente vai ficando por aqui e dessa vez, não é até semana que vem, é até daqui 2-3 dias. Certo? Valeu!